O Espírito Santo de Deus, senta aí, amado, ele é tremendo. O Espírito Santo de Deus é tremendo. Eu comecei a chorar ali na hora que o pastor Fábio começou a cantar essa música, porque o dia que eu estava me preparando essa palavra, e às vezes eu ligo no YouTube alguma coisa, coloco assim, músicas evangélicas. Eu não falo assim que eu quero ouvir esse ou aquele, eu lanço músicas evangélicas para ver o que vai vir. E justamente veio essa. Foi como se Deus falasse assim: aquele dia, aquela música e essa palavra estão ligadas. É algo que eu estou fazendo, e hoje eu tenho certeza que você vai ser transformado para realizar. Você vai ter força para dizer: usa-me, Senhor. Você não vai mais ficar procurando as suas falhas, os seus defeitos, seus desânimos. Você vai dizer: eu sou esse cara, esse que o Senhor pode usar. Eu sou o Pedro, ou eu sou o André, ou eu sou o Mateus. Eu sou um desses daí. Eu não sei qual dos discípulos, João, mas você é um deles. Todos eles vieram de lugares diferentes. Nenhum deles era, vamos dizer, vivia junto no projeto, mas assumiram o projeto. E assumir o projeto é um desejo de estar junto, é um desejo de compartilhar. E hoje o Senhor está pegando o seu desejo de compartilhar para fazer algo grande na terra, algo diferente. Muitas vidas vão não só se render, mas vão se transformar através de você. Eu posso usar a sua boca? Sim ou não? Ou você acha que você é pequeno demais? Imagina, a cultura de Pedro era grande. Ele não tinha escola nenhuma, ele era um pescador. Talvez se você perguntasse para Levi ou Mateus, você ia descobrir que ele deveria ter alguma informação, porque como ele trabalhava para o governo na parte de cobrança, eu acredito, cobrança de impostos, ele tinha informações a mais. Mas a cada vez que você foi andando ali, você foi vendo pessoas diferentes, comportamentos diferentes. Em nenhum momento Jesus fez acepção de qualquer um deles. Deu sempre a eles sabedoria, graça, determinação e autoridade. Então você hoje vai receber sabedoria, graça, determinação e autoridade para fazer coisas tremendas na terra. Mas para isso acontecer, a primeira coisa que precisa acontecer é você desejar, você querer. Não adianta. Ei, eu vi alguém dizer aqui: eis-me aqui, Senhor. Você sabe, eu lembro da conversão. E na conversão eu lembro que eu falava para Jesus: puxa Jesus, eu queria ser usado, eu também quero. Puxa Jesus, todo culto estava falando isso: eu quero. Na hora parecia que Jesus era surdo, que ele não estava escutando. Mas diante do tempo, de repente do nada começou. Mas existia alguém que dizia: Senhor, usa-me. Eu quero ser o seu milagre, eu quero estar contigo. Algumas músicas antigas falavam de posições, de comportamentos, que era exatamente isso, de mudança, de encontro, de estabelecimento, de ser usado. Hoje a gente já não ouve tanto isso. Hoje, se a gente sair perguntando: o que você quer ser quando crescer? Talvez ela diga assim: jornalista. Talvez se eu perguntar para uma outra pessoa, ela diga assim: engenheiro. Tá dentro da igreja, estou falando, não estou falando na rua. Mas digo aqui, se começar a perguntar, muita gente vão ter cargos sociais aí, ou até mesmo profissionais, para falar. Mas dificilmente você ouvir alguém dizendo assim: eu quero ser pastor, eu quero servir ao Deus Todo-Poderoso, eu quero estar tempo todo, ou full time, ou fala como você quiser, mas eu quero estar na presença de Deus o máximo do tempo da minha vida. E isso é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Se eu não tenho o desejo, eu não estabeleço a realização. Se eu não tenho vontade, eu não vou atrás, eu não procuro. É como alguém que diz assim: eu quero ser médico. Ele vai ter que fazer uma faculdade do quê? Não adianta comprar roupa branca, não adianta comprar sapato branco. Ele vai ter que fazer o quê? Estudar, procurar, buscar. Mas ele vai procurar para poder encontrar. Hoje nós estamos vendo muitos crentes
Mas poucos daqueles que querem falar assim: Senhor, eu quero estar contigo de manhã, de tarde, de noite, eu quero andar com o Senhor o dia inteiro, eu me comprometo a mudar o meu vocabulário, eu me comprometo a mudar hábitos, eu me comprometo, Senhor, a mudar amizades, porque eu quero estar contigo todo o tempo todo. Eu vou lutar para transformar quem estiver à minha volta. É bom demais. Alguém encontrou você. Alguém me encontrou. Alguém teve a paciência de encontrar o Marcos. Alguém teve a paciência de falar com ele. Se eu amo a Deus, qual seria a minha parte agora? Amar ao próximo? Então, se alguém me amou dessa maneira, eu vou demonstrar o mesmo amor por alguém. Então eu volto a pergunta para você: quantas pessoas desses últimos 2 anos, para não falar agora, mas 2 anos, você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você colocou pertinho de Jesus? Quantas pessoas você pode apresentar o seu testemunho e dizer para ele tudo que Jesus tem para realizar? Porque é isso que nós estamos devendo, que nós não estamos entendendo. Quem somos nós na presença desse Deus lindo, desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso? Até onde nós queremos chegar? Até onde nós queremos invadir? Eu brinco, quando eu comecei a trabalhar, eu olhava e tinha muitas mesas. Antigamente os setores eram abertos, né? Não tinha paredes, era normalmente todos os departamentos, principalmente administrativo. Então tinha tudo, então você via as mesas grandes eram os chefes, as mesas pequenas em frente às mesas grandes eram os funcionários. E eu andava lá e eu ficava imaginando: um dia eu vou sentar numa mesa grande, um dia eu vou sentar naquela mesa ou naquela outra. Eu ficava imaginando aonde eu ia chegar. Eu nunca trabalhei, para ser sincero, eu nunca trabalhei, em tempo nenhum, sentando numa cadeira e dizendo assim: tá bom. Nunca. Eu sempre estava naquela cadeira e já estava assim, de bico na outra, olhando a próxima cadeira que tinha. Depois desse lugar, qual é o próximo? Se eu for auxiliar, depois tem um analista júnior, pleno, sênior, depois tem um coordenador, depois tem um supervisor, depois tem um gerente, depois tem um diretor. Eu sempre olhava para cima: onde mais tem um lugarzinho para eu poder me desenvolver e crescer? E um dia eu entro na igreja, e eu comecei a olhar a igreja, e aí me falaram um nome estranho: diácono. Falei: que nome estranho esse, né? Diácono, não podia ser, auxiliar, assistente, né? Tudo aquilo que a gente aprende na empresa, a gente queria trazer para dentro da igreja, né? Fica mais fácil de entender. Mas tem séculos esses nomes: evangelista, presbítero, pastor. E eu comecei a falar assim: peraí, se eu preciso ou desejo sentar naquela cadeira, a primeira coisa a fazer é o que aquela pessoa faz. O que aquela pessoa faz? Ele ajuda a manter a igreja, a limpar, a arrumar, ele se disponibiliza. Irmãos, eu não era uma pessoa que tinha tempo sobrando, porque eu trabalhava longe e tinha muita ocupação, muita mesmo, né? Mas eu tinha uma coisa: eu tenho que achar um tempo para poder fazer o que essas pessoas fazem. Então, antes de ser diácono, eu fui diácono. Como? Eu prestava serviço, eu ficava à disposição. Alguém ia carregar alguma coisa, eu carregava para ele. Eu estava sempre ali do lado, como aquele ajudante geral. O que precisa? Vamos carregar, vamos estabelecer, vamos fazer EBF. Eu vou ajudar na segurança, eu vou ajudar a carregar, a montar as prateleiras, as coisas. Estava sempre à disposição. E quando eu era diácono, que me levantaram diácono, eu já estava fazendo o serviço do evangelista. Evangelista não foi constituído para ficar sentado, irmão. Minha parte era o seguinte: final de culto eu ficava à disposição para orar pelas pessoas. Eu me liberava para fazer visita se precisasse, para ir junto com o pastor que ia dar Santa Ceia para o doente. Eu estava lá. Às vezes eu falava para a bispa: fica aqui que eu já volto. Ela ficava na igreja me esperando, eu ia com algum pastor fazer isso. Sabe que hora que eu voltava? 2, 3 horas depois. Ela sozinha dentro da igreja, esperando o marido dela chegar. Eu era diácono, não era evangelista, mas estava junto. E a cada passo foi acontecendo assim. Por isso Deus olha para você e fala assim: o que é que você quer? Aonde você quer chegar? Eu não precisei perder o emprego, eu não precisei falar assim: eu não quero mais ganhar dinheiro. Não, eu fui trabalhando os dois,
paralelo, 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 até um dia que Deus falou assim: sabe de uma coisa, ô sujeito, eu quero que você passe para o lado de cá, quero que você fique do lado de cá, eu não quero mais você só trabalhando lá fora, eu quero você trabalhando comigo. E aí você começa a entender que Deus tem o controle de tudo, mas Ele nunca vai te obrigar a nada. Ele vai esperar que você demonstre o quanto você o ama, o quanto você quer. Aí você vai começar dizendo um dia: usa-me, Senhor, usa, eu sou teu milagre. Foi o que o pastor Rubens falou. Quem conheceu ele no passado provavelmente foi enterrado, a maior parte morreu, entre certas coisas que ele fazia, né? Andava tudo armado, etc. Alguns não prosperaram, né? E algumas pessoas que conheceram também o apóstolo também não pôde mais ter certos relacionamentos, porque o próprio médico falou que ele ia morrer naquela época. Então algumas coisas a gente começa a entender: eu sou o teu milagre, Senhor, eu quero viver a tua realização, eu quero viver o teu poder, quero viver a tua graça, quero viver a tua manifestação. Pessoas diziam para mim assim: isso, vai mesmo, fica lá na tua obra, e daqui a pouco você está passando fome, tá bom? É isso que você quer? Você quer passar fome? Meu irmão fez isso comigo. Eu fui para a casa dele no interior, ele ficou 2 horas me dando sermão. O que você tem na cabeça? Você perdeu o sentido? Você não tem noção do que você está fazendo? Falou uma porção de coisa. Você estudou tudo que você estudou para andar com um povo assim, 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 assim. Você isso, você aquilo. Eu só olhando para ele, ele falando e a bispa chorando na sala do lado. E ela chorando, eu olhando para ele. Deixei ele falar tudo o que ele queria. Eu falei: acabou? Ele falou assim: tem mais, mas eu vou parar. Eu falei: legal. Vou dizer uma coisa para você: eu nunca te pedi nada, nunca precisei de nada, e eu sirvo a um Deus que é provedor, e Ele vai me dar, se precisar, até a cesta básica Ele me dá. Por isso não se preocupe comigo, porque eu nunca vou te procurar, não por orgulho, mas porque eu tenho um pai que é fiel, tenho um pai que é zelador, cuidador, amoroso. E ele falou assim: isso, orgulhoso. Eu não era orgulhoso. A única coisa que desde o começo eu falei: Senhor, eu te sirvo, eu sou seu, o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser, mas eu não vou me vergar a pessoas, eu vou me vergar ao Senhor. Se for preciso, eu vou andar de joelho 1 ano inteiro na tua presença, mas eu não vou me dobrar para as pessoas lá fora. Nunca, nenhuma vez eu falei para ele: você tem 10 centavos? Nunca precisou, porque Deus proveu sempre, de uma maneira ou de outra, no pouquinho ou no muito, de uma maneira zelosa. E aí você aprende uma coisa: quem é o Deus que você escolheu servir? Quem é o Deus que você escolheu servir, meu irmão? Quem é o Deus que está sobre a sua vida? Por isso Ele merece o teu melhor, o teu melhor. Tenha certeza, o amor dele é tremendo por você. Mas uma coisa a gente precisa entender: todos os dias Ele está disposto a mostrar a você grandes e tremendas realizações. Todos os dias, abra os teus olhos e os teus ouvidos, porque Ele vai falar com você muitas coisas. Ele vai falar com você coisas tremendas. E eu preciso ler essa palavra para você para começar. Lucas 18:35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quando você olha para isso, você fica fascinado de ver a forma de Jesus trabalhar, né? Você sabe que esse aqui é o último dia da série Ao Longo do Caminho, e nós às vezes não entendemos muito bem isso. Eu coloquei como tema: para viver os milagres de Jesus. Diga: para viver os milagres de Jesus. Nós precisamos começar a pensar um pouco como Jesus.
Se você quer viver os milagres de Jesus, você deve ser um discípulo de Jesus. Você deve ter ardor no coração por Jesus e pelas coisas que Ele nos ensina. E um dos detalhes que a gente percebe é que Jesus, ele estava sempre andando, né? Ele estava sempre passando. Ele ficou 30 anos ali se preparando, e lá no 30 mais um mês tal, ele começou a fazer o quê? Seu ministério. E ele começou a curar, libertar, restaurar, transformar, salvar vidas. E aí nós começamos a ver que Jesus, esses 3 anos, Ele não parou momento algum. Ele não teve aquele tempo do descanso. Sabe as férias? Sabe que nós somos assim, né? A gente trabalha um período e a gente fala assim: eu estou muito cansado, eu preciso de férias. Mas sabe por que você precisa de férias? Porque o trabalho é exaustivo para você. Quando você faz o que você gosta, aí você já não quer ter férias. Já reparou que tem gente que trabalha direto e nem percebe muito quanto tempo já passou? Porque ele está fazendo algo que ele gosta muito, algo que está dando resultado como ele esperava. Então a primeira coisa que acontece no coração dele é o quê? Satisfação. Fala, satisfação. Quando você está com uma pessoa que você gosta, e você está conversando com ela, e tem lá o café, ou o refrigerante, ou o bolo, sei lá, alguma coisa na mesa, você percebe as horas passarem? Já reparou que a gente fala assim: nossa, já é 1h da manhã. A gente precisa, eu e a bispa, a gente conversa demais. Eu acho que são dois robozinhos falantes. A gente não para. Então às vezes a gente está conversando, e daí de repente a gente olha no relógio, 1h30 da manhã. Aí a gente vai orar. Não, vamos orar porque já é tarde, né? Então a gente percebe que mesmo morando na mesma casa, mesmo trabalhando no mesmo prédio, mesmo tendo os mesmos propósitos, a gente não para de falar, a gente não para de conversar. Às vezes eu saio com ela de carro, eu falo assim: vamos conversar, vamos, então vamos pegar o carro. Aí eu ando com ela 1h30 de carro, e a gente conversa 1h30, porque é um lugar fechado, separado, restrito, sem visita. Ninguém mete o bedelho. Aqui a gente fala, ouve, fala, ouve, fala, ouve, fala, ouve, fala, ouve, e ouve e fala. Pronto, e pronto. A gente fica juntos. Quando você começa a entender isso, você começa a perceber que Jesus, ele não se cansava. Logo ele estava, quando ele largava os discípulos, ele falava para eles assim: ó, vão descansar, vão ir com o barco que eu já vou. Sabe o que ele ia fazer? Orar. Ele ia orar. Veja que coisa interessante. O descanso dele era onde? Na oração. Ele ia falar com o Pai. Ele ia conversar sobre tudo aquilo que estava acontecendo e o que ia acontecer. Nós começamos a perceber que a nossa vida tem se tornado muito exaustiva, a partir do momento que nós estamos lutando com as coisas do mundo, que nós estamos cansados de ver tantas pessoas não prosperarem, situações difíceis financeiras, pessoas ficando doentes e outras coisas mais, mas que são geradas pelo próprio mundo. O mundo está gerando isso. Então, se nós quisermos um descanso, o melhor descanso não será o mundo, o melhor descanso será Deus. Será entrar na presença do Senhor. Será eu orar e falar com Ele. Será eu pegar a direção que Ele tem preparado para mim. Senhor, eu compro ou não compro? Compra. Não compra agora. Espera, faz isso, faz aquilo. E você vai ver que a tua vida começa a ser mais leve. Por quê? Porque a tua dependência não é mais da tua carne, nem das pessoas do mundo, que são muitas vezes amigas, amicíssimas, até a hora que cismou. Já reparou isso? Tem gente que gosta de você, gosta, e daqui a pouco você vai lá e descobre que a pessoa falou mal de você. Como é que você sente? Traído. Por que você se sente traído? Porque você gostava muito daquela pessoa, você confiava muito naquela pessoa. Então quando ela falou algo mal de você, ou atacou você, ou qualquer coisa, feriu você. Você acredita que Deus vai falar mal de você? Não, Ele está do seu lado. Ele está junto com você todo o tempo todo. Para quê? Para te abençoar, para te fortalecer, para te renovar, para te estabelecer, para te dar condição de ser vencedor. E isso nós não percebemos. Eu até já estava comentando, né? Eu falei assim, uma época, ainda quando diácono, né? Eu e a bispa, nós saímos de férias. E eu estava trabalhando nessa época, então eu estava cansado e tudo. Vamos sair de férias? Fomos lá para lá de Santa Catarina, vamos de férias e tal. E eu falei para ela assim: nós estamos de férias do trabalho, nós estamos de férias da família, do resto da família, dos amigos, e nós estamos de férias também de Deus. Agora nós vamos ficar só nós mesmos, tá bom? Ela falou: eu não sei se isso vai dar certo. Eu falei: fica tranquila,
estou no controle. Meu irmão, eu nunca vi nada tão ruim. Já entramos perto do Paraná, ali naquela região, deu uma enchente. Tinha acho que São José dos Pinhais, sei lá, tem uma descida e uma subida. A parte de baixo, a água estava nos telhados das casas, não passava. Aí eu fui falar com o guarda rodoviário, eu falei, como é? Que hora vai liberar isso? Ele falou, fala com Deus. Quem é esse sujeito? O diácono da onde? Peraí, fala com Deus, né? Mas eu vi que o negócio não estava bom pro meu lado. Falei, tá. Aí eu falei, não, para ela, falei, ó, a gente vai ficar aqui no carro esperando, né? Paramos, tal. Meu irmão, você ficar esperando meia hora é legal. Você ficar esperando 6 horas dentro do carro é legal? Com criança dentro do carro, que quer fazer xixi, depois quer comer, depois quer fazer xixi de novo, depois quer comer, depois quer o número 2, depois você quer... Você fala, cara, tá chovendo, não dá para ficar saindo do carro. Conclusão, passamos, saímos de lá, chegamos lá perto de Bombinhas, umas quebradas lá. Aí de repente uma rampa, e era de terra. E ela falou assim, eu acho perigoso, hein? Eu falei assim, perigoso nada, tá comigo, tá com Deus, fica tranquila, resolve isso já. Fui com o carro lá para trás, tomei embalo, subi aquilo que nem um rojão. Eu estou subindo, o carro patinando, aquela coisa toda no meio, porque era um lugar grande, mas cheio de barro. De repente eu olho para cima, um ônibus descendo, perdeu a direção e veio de lado. Falei, se ele não pegar no começo dele, ele vai me pegar no fim dele, porque ele vinha descendo assim. Eu engatei a ré, desci, mas olha, não sei, foi a mão de Deus, que eu saí numa rua lá de ré, passei, o ônibus foi e deu numa parede, bum, né? Aí ela falou assim, eu não sei não, eu acho que está na hora da gente orar. Eu falei para ela, mais um pouco. Entramos dentro do chalé, e estamos no chalé, muito legal, um chalé bonitinho, tal, tinha uma carranca lá na parede. Ela falou, eu acho melhor tirar esse negócio daí. Eu falei, deixa aí, esquenta não, está no controle. Ela falou, tá bom. Aí a chuva começou a apertar muito. E quando dá aquela chuvarada, aquela coisa, eu comecei a ver um pessoal gritando, um barulhão. Eu fui lá, abri a porta de trás do chalé, meu carro estava parado ali, eu abri aqui para ver, deixa eu ver o que está acontecendo. Quando eu olho assim, uma árvore dessa, assim, mas uma árvore daquelas, tipo prédio de 6 andares, cai, pá, atrás do carro. Por um nada não acerta o meu carro, acertou de outras pessoas lá. Ela falou, ei, eu falei, está na hora de orar. Fui lá, arranquei a carranca da parede, já expulsei o demônio, joguei na gaveta, comecei a liberar, peguei minha Bíblia na mala, falei, chegou a hora de a gente se restabelecer na presença de Deus. Ela falou, eu falei, porque mulher quando fala é um perigo, não é? E se eu falei dela, ela foi mais que 1000 palavras. Eu já ajoelhamos lá, as crianças estavam dormindo, ficamos lá um período da tarde orando. Senhor, perdoa a gente. Na verdade eu tinha que falar, perdoa eu, né? Não ela, mas perdoa a gente, que fica mais fácil falar. Meu irmão, nós chegamos à noite, veio o trator, tirou as coisas e tal. De manhã cedo, um sol de rachar, mudou totalmente. No outro dia parece que nós não estávamos no mesmo lugar, nenhuma gota mais caiu de água. É como se Deus dissesse assim, comigo e semigo, você escolhe o que você quer. Você quer ficar comigo ou não? Eu estou aqui, sol. Eu não estou aqui, a árvore cai, o ônibus passa quase em cima de você. Escolhe aí o seu caminho. Será que você já escolheu o seu caminho? Você já entendeu quantas coisas deram errado e você falou, está comigo, está com Deus? Já falou? Usou essas frases? Fica tranquilo, tudo no controle. Nós precisamos entender, o mundo jaz você não é do mundo, você pertence ao Senhor. Entra debaixo da sua proteção, vive debaixo, sabe, da aba do chapéu dele. Não quero nem saber o que vai acontecer, eu quero andar protegido pela graça, pelo poder e pela autoridade. Vive, ele um dia salvou você, ele quer continuar o projeto, é muito importante isso. E Jesus, sabe o que ele fazia? Ele andava por todos os lugares, e cada lugar que ele ia, ele encontrava um enfermo, sim ou não? Ele pegou lá, achou, de repente, o
o cego aqui, foi lá para curar o cego, mas também ele achou outros, ele achou leproso, ele achou o que não falava, ele achou outro que não ouvia, ele foi achando as pessoas, e ele foi curando, foi libertando, foi restaurando, foi tirando Lázaro lá morto 4 dias, a filha, né, de Jairo, e foi trabalhando pela vida deles de uma forma especial. Por isso, nós temos que ser na mesma medida, andarmos junto com Jesus e andarmos disponíveis para fazer os milagres. A bispa, ela tem um hábito, né? Eu gosto das coisas dela porque ela me trata às vezes que nem criança, né? Ela fala assim: vamos orar. Eu falo: tá, para quê? Para ver se a gente vai viajar. Aí ela fala assim: Jesus, o senhor quer ir para a Serra Negra? Eu falo: você não tinha que falar isso comigo? Vou falar primeiro com ele, que é mais importante. Se ele quiser ir, a gente vai. Se ele não quiser ir, a gente não vai. Aí eu falo: você está certa, ele é mais garantido do que eu, vamos ouvir ele primeiro. E muitas vezes ele fala: não quero. Sabe o que acontece? Não vai. Mas por que você faz isso? Porque nós aprendemos que se ele não quer ir, é melhor não ir. E se ele quer ir, pode ir tranquilo. Está uma chuva, pode ir tranquilo que o sol vai bater. Pode ir tranquilo que ele vai abrir a porta. Pode ir tranquilo que você não vai se infectar com o Covid, nem nada vai acontecer. Pode ir tranquilo. Por quê? Porque a garantia é ele. Diz que ele vela por sua palavra. Nós temos que estar ligados nessa visão. Jesus sabia disso. Jesus estava pronto a tocar, a estabelecer, a mudar. Então ele falava assim: eu vou andar. Para quê? Para encontrar pessoas mesmo. Nós precisamos estar dispostos a viver o que Jesus nos ensinou a viver. Você tem autoridade, você é um líder, você é um escolhido, você recebeu, você foi enxertado na videira verdadeira. Você tem a boca para poder declarar: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E aí você começa muitas vezes a parar de sofrer quando você entender quem é esse Jesus que te chamou para andar com Ele. Ele é o campeão, o vencedor, o realizador, que tem uma promessa que não se acaba. Isso precisa entrar em nós. A preocupação de Jesus em alcançar a todos, como ricos, como pobres, como cultos, incultos, enfermos e os curados, religiosos, sem religião. Ele não fazia acepção, mas ele também não entrava para ser igual. Quando ele sentava com a prostituta, ele não virava um prostituto, ele transformava a prostituta. Quando ele sentava com o ladrão, ele não virava um ladrão, ele não aceitava o ladrão. Então tá, a gente vai ser amigo, continua sendo ladrão. Não. Toda vez que ele encontrava alguém, ou sentava com alguém, ou se aproximava de alguém, era para mudar a vida daquela pessoa. Será que nós somos assim? Vamos por ver se está falando todo mundo junto, eu não estou entendendo. Será que nós somos assim? Ou será que a gente fala assim: não, deixa ele em paz, ele gosta de ser assim. Nós não precisamos irritar as pessoas, mas nós podemos falar daquele que é, que era, que sempre será. Nós vamos testemunhar, nós vamos proclamar a glória do Altíssimo. E sabe o que vai acontecer? Ele é fiel para responder. Quando você falar, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque Ele é fiel. Por quê? Porque Ele quer converter pessoas. Ele usa você, te dando a autoridade que é dele, constituindo você em autoridade. Através dos relacionamentos, surgiam os novos convertidos cristãos, e que por verem tanta misericórdia, amor, autoridade em Jesus, desejava seguir com Ele. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele não olhava e falava: aquele é mais culto, esse é menos culto, aquele sabe tudo, ele não sabe nada, aquele está enfermo, está curado, aquele tem um ótimo trabalho, ele não olhava isso. Para ele, todas as pessoas eram iguais. Por isso nós temos liberdade de dizer que hoje Jesus está operando aqui na igreja, está operando lá nas casas, porque Ele não olha o que você tem, Ele olha o que você quer. Você quer andar com Ele? Porque essa é a razão. Não é o que você quer: sim, eu quero pague minha conta de luz, assim, vai me dar um dinheirinho para... Não. Ele quer operar na vida daquele que quer andar com Ele. Da raço e canta labai. Nós somos a imagem e semelhança de quem? Você tem algo que te faz parecido com Ele, é a criação.
Você tem o DNA. Você foi gerado diferente. Por isso você tem que viver esta geração e assumir essa posição. É algo especial de Deus para você. Ao longo do caminho, Jesus fazia grandes maravilhas, proporcionava coragem, determinação, para que as pessoas conhecessem e desejassem, viver com Deus. Ele ia ministrando, ele ia falando, ele ia ensinando, ele ia orientando, e as pessoas começavam a entender que valia a pena. Porque fala a verdade, irmão, alguém dizer para você assim: se você vai continuar cristão, eu vou jogar você lá nos leões. Você é cristão? O que você falaria? Acabei de virar muçulmano. Acabei. Na verdade eu estava em dúvida, mas agora eu não sei porquê, já virei. Não é assim? Mas os cristãos daquela época, eles falavam: sou cristão. Quantos cristãos morreram nas arenas? Quantos cristãos foram queimados? Porque eles não negaram a Jesus. Não negaram. Que loucura, apóstolo. Pois é. Mas Deus não quer isso. Será que não? Será que Ele não gostaria de encontrar pessoas que dissessem assim: Senhor, eu estou contigo até debaixo d'água, não importa o que acontecer, eu não vou mudar. Eu não vou mudar por causa do patrão, eu não vou mudar por causa da namoradinha do namoradinho, eu não vou mudar por causa do amiguinho da amiguinha, não vou mudar por causa do político, eu não vou mudar por causa da Burger King, eu não vou mudar por causa de ninguém. Não vou mudar. Eu estou em Cristo e vou viver isso. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um grupo de pessoas servindo a Satanás que não mudam. Eles não mudam. Eu não sei se vocês leram essa semana, tinha uma eu não vou falar o nome da pessoa, mas tinha aí uma deputada aí que estava lutando para passar uma lei que de repente um homem poderia casar com 2 mulheres, uma mulher podia casar com 2 homens, ou podia casar também com uma mulher ou com um homem, não importa. E também o pai poderia casar com a filha, e a mãe poderia casar com o filho, e sem idade. Isso se torna crime espiritual e um crime também. Só que de repente essa pessoa vai lá e faz uma colocação e quase consegue passar a lei. Não passou por causa que alguém se apercebeu que no meio da lei tinha essa colocação, senão tinha passado. Agora imagina você, uma autorização para chamar de família uma mulher que casa com 2 ou 3 homens, um homem que casa com 2 ou 3 mulheres. Como os filhos vão observar isso? Um pai que casa com uma filha sem idade, pode ter 10, pode ter 12, pode ter 13, pode ter 15, 17, não importa. Aquela história de pedofilia deixa de existir? Automaticamente. Se você pode casar com qualquer idade, não é mais pedofilia, não é mais abuso de criança. E toda essa papagaiada que você está vendo toda hora aí de lei falando contra a pedofilia, morre tudo. Agora, uma mulher, deputada, fazer um negócio desse, aí você fala assim: e agora? O mundo jaz no... E você como cristão, está falando o quê? Está posicionado como cristão? Ou também está com medo de falar, que nem aconteceu outro dia, o pessoal, mas começaram a atacar as pessoas que ficaram contra aquela propaganda do Burger King. Tá. Dane-se quem ficou falando mal. É errado e pronto. A Bíblia diz que é errado e pronto. Se você gosta ou não gosta, é problema seu. É errado. Deus criou o homem e a mulher, o resto é detalhe. Eu não vou brigar com as pessoas lá fora, eu não vou atrapalhar eles em nada, mas a minha opinião eu não preciso mudar. Eu não posso atacar, eu não posso falar mal, eu não posso atacar pessoas, mas a minha opinião é minha, é um direito que a lei me dá. Você como cristão tem direitos, e o maior posicionamento é aquilo que você mostra. Não é mostra brigando com as pessoas, não, é mostra o que é verdade. Se fosse tão certo, já teria 2 mulheres casadas gerando filho. Não gera. 2 homens casados gerando filho. Não gera. Não gera porque Deus não deixou assim e pronto. Ele não criou assim e pronto. Mas o juiz não gosta. Pode não gostar, mas é assim. Vai fazer o quê? Mas diz que é contra a lei. Tá bom, então inverte a lei, mas tenta fazer, aí não vai acontecer. Porque não dá. Nós precisamos lembrar daquela época e nos posicionarmos do mesmo jeito. Ensinar os nossos filhos, falar a Bíblia para os nossos filhos. Mas por quê? Porque vai chegar um tempo
que essas coisas vão pesar. Vai pesar como? Você imagina chegar na escola e teu filho sendo orientado que isso tudo é certo. E aí você vai falar o que para ele? Eu não vou precisar falar nada, porque eu já falo todo dia. Quando eu ensinei meus filhos, que eram homens, a não ter sexo antes do casamento, eles ouviram um monte de coisa. Eu vi gente dizendo assim, mas isso é coisa de gay. Não, é coisa de quem quer levar a sério a sua vida e quer seguir os princípios da palavra de Deus. Só isso. Ele não fez mal para ninguém, ele não abusou de ninguém, não enganou ninguém, não traiu ninguém, mas o pessoal ficava nervoso por isso, irmão. Por que fica nervoso? Porque você está contrariando a lei do mundo. Prostituição, lascívia, você está contrariando. Agora, você é cristão, segue por qual lei? A de Cristo, a de Deus. Você é cristão. E ele diz o quê? Que quem tem relação sexual do casamento está se prostituindo. Então peraí, eu vou ter que ter uma escolha. Qual vai ser a sua escolha? Seguir a Jesus ou seguir ao mundo? Escolha. Escolha nossa. Apóstolo, ele vai para o inferno, não vai para o inferno? Não vou entrar nem nessa questão. Não vou entrar nessa questão. Porque eu escolhi me casar. Então eu escolhi não trair a minha esposa. Eu escolhi ser pai dos meus filhos, cuidar deles, ser responsável, ter caráter nesse sentido. Não precisa ninguém ficar atrás de mim. Você casou? Você é sério? Você vai levar a sério? Não, eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Quando você souber quem você é, ninguém vai ter que dizer para você o que é pecado e o que não é pecado, porque a Bíblia já diz. Ninguém vai ter que dizer para você o que você tem que ensinar para os seus filhos, porque a Bíblia já diz, é a tua regra de fé e prática. E não adianta, não existe juízo, não existe ninguém que possa mudar essa situação, porque essa é sua, é um direito que te assiste. Você tem como religião o cristianismo e segue. Eu acho tão engraçado. Tem uma outra religião aí que é muito forte, muito determinada, aqui em São Bernardo principalmente, e não tem juiz que mexe com eles. Mas com os cristãos eles mexem. Não é interessante? Aí você fala assim, por quê? Porque eles são determinados. Quando lá na França alguém brincou com a imagem do Deus deles, eles foram lá e fizeram um estrago federal. Não estou falando para ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Mas eu falo assim, eles têm uma posição radical. Esse aqui você não mexe. E todo mundo sabe, não mexe não, porque o bicho pega. Então nós precisamos pelo menos fazer a nossa parte, ensinar os nossos filhos com carinho, com amor, ensinar o que nós fazemos, não o que os outros fazem. O que cada um faz é livre. As pessoas fazem o que elas quiserem, mas nós ensinamos para os nossos filhos que é certo. Mas por quê? Porque ele é criança, vai aprender, e quando ele crescer ele não se desviará do caminho. Por quê? Porque ele sabe. Entende o que é isso? Então, ao longo do caminho, Jesus fazia grandes maravilhas, proporcionava coragem, determinação, para que as pessoas conhecessem e desejassem viver com Deus. Não é uma obrigação, você tem que ir. Eu quero. Teve um período na China, que sabe como eles liam a Bíblia? Eles arrumaram uma Bíblia, cada um decorou uma página. E aí aquele que decorava a página, ele declarava para os outros. Então ele era, por exemplo, Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia, e foi lançada tal e tal e tal e tal. E Deus olhou para ela e disse, ele recitava o que ele aprendeu. Por quê? Porque não podia ter nada pegável, palpável, porque era crime. Mas aqui dentro nunca pode ser tirado. Você tem Jesus Cristo dentro do seu coração, na sua mente. E isso que vai moldar o futuro do seu filho, da sua filha. Hoje nós estamos sendo muito roubados. Aonde? Tudo que é mídia. Fala a verdade. Instagram, Facebook, TikTok. E nós estamos empurrando nossos filhos tudo para essas coisas. Só que a gente nem percebe que no meio dessas coisas está entrando uma porção de outras coisas. Está entrando uma porção de ensinamentos horríveis, de comportamentos, pessoas sem roupa e outras coisas acontecendo, e você fala assim, mas como é que eu vou proibir? Não é verdade? E está entrando. WhatsApp tem servido muito mais para dissensão de pessoas do que para somar.
O que tem de grupo dentro das igrejas, eu falo com pastores, tem de grupo dentro das igrejas, de pessoas que montam grupinhos de WhatsApp, para falar mal da igreja, para falar mal de obreiro, para falar mal de líder, é o capeta em pessoa. Ah não, mas a gente só está, é só nós, é só vocês? Filho, os olhos de Deus estão onde? Então Ele está vendo que você está escrevendo aquela porcaria, sabe? Que você está conversando, você sabia? Então quando a palavra de Deus diz assim, que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, ninguém está vendo, mas você está escrevendo, você está colocando, você está compartilhando, você está participando. Então eu imagino que no meio disso tudo, nós estamos vendo quantas pessoas estão sendo roubadas, quantos jovens estão sendo roubados, porque eles acham, por que você acha que o pessoal coloca, muitas pessoas colocam nudes na internet, etc. Ele tem a impressão que ele está sozinho, ele e o celular. Do outro lado tem mais 10 milhões de pessoas. Quando solta na rede, o que acontece? Ele pensa que ele está sozinho, mas todo mundo já viu. Aí ele fala, eu não quero que veja, já foi. Eu não quero não sei o que lá, já era. Ou nós entendemos que isso é uma ferramenta muito perigosa, ou daqui a pouco nós vamos perder a nossa salvação, perder nossos amigos. Olha, imagina o seguinte, se alguém usa um WhatsApp para formar grupinhos, para ficar contra uma liderança, eles estão quebrando o princípio de Deus. E se diz que a obra de Deus se move por princípios, e eu estou quebrando um princípio, eu estou com Deus? Não, eu não estou com Deus. Eu estou sendo um filho das trevas. Uau, apóstolo! Querido, é isso, nós estamos vivendo uma fantasia nesse período, e a fantasia desse período tem roubado a verdade. Será que a gente tem percebido que nós muitas vezes vimos pessoas que mudam os seus comportamentos quando estão atrás de um celular? Você percebe que de repente, se nós não prestarmos atenção, nós vamos ser acostumados a viver o engano, porque parece que está tudo certo, não parece? Vocês repararam que ultimamente, eu não sei se vocês viram isso, passou na televisão, que tem gente que está sendo ser tratado, homem e mulher, porque eles estão entrando em pornografia pela internet. E sabe o que acontece? Porque é tratado? Porque virou um vício. A pessoa não consegue se liberar mais. Ela entra e fica lá à noite, está fazendo que está trabalhando, porque estava trabalhando em casa. Aí o marido ou a esposa vai sair, ele continua lá sozinho. Aí ele fala, aí ele vê striptease, aí ele vê não sei o que lá. O que aconteceu, irmão? Perdeu-se o controle? Perdeu. Por quê? Porque as pessoas pensam que estão sozinhas, ninguém está vendo. Nós estamos sendo roubados de uma forma que a gente pensa que ninguém está vendo, mas o único que não podia estar vendo, está vendo. Quem é? Se você está vivendo pelo faz de conta, tudo bem. Se você quer entrar na presença de Deus e viver a promessa de Deus, tudo mal. Então é hora de nós começarmos a mudarmos essa situação, porque o que Jesus quer proporcionar para você é coragem, é determinação para você viver as realizações com Deus. Acredite, tem coisas tremendas da parte de Deus vindo para a tua vida. Não permita que o diabo venha roubar você, venha tirar de você. Para viver os milagres de Deus, primeiro, eu tenho que estar no lugar certo. Lugar certo. Isso é muito importante. Aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava junto ao caminho, lugar de passagem. Ei, se Jesus andava, ele precisava passar pelo caminho. Aí você começa a entender. Muitas pessoas querem ter um encontro com Jesus, mas não se preocupem em estar no caminho por onde Jesus costuma andar. Aonde Jesus costuma andar? Eu preciso entender que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de comportamentos. Diz que ele ama o pecador, mas ele abomina. Você entende? Ele não tem nada contra o pecador, mas ele tem tudo contra o pecado. E é essa mudança que precisa entrar no nosso coração, precisa fazer parte do nosso coração.
Nós não podemos aceitar o pecado como algo normal para a nossa vida. Nós temos que procurar um encontro com Jesus aonde Ele costuma andar. Ao longo do caminho, Jesus vai te encontrar, né? Isso é muito importante. Se você quer viver um milagre com Jesus, você precisa entender a importância de estar na igreja. Eu sei, a Covid aí no caso, roubou, atrapalhou, bloqueou, impediu as pessoas de estarem juntas. Eu sei que não é fácil, porque passou uma fase completamente diferente, que a ciência, né, segundo o que eles dizem, diz que é para as pessoas não estarem no mesmo ambiente, e tudo isso a gente reconhece, não tem nada contra. Mas veja, irmãos, por que será que era importante quando Jesus andava e levava com ele aquela multidão? Porque as pessoas viam o testemunho, participavam do testemunho, e isso fortalecia o coração deles. Quando a gente começa a ficar em casa, a gente se sente, entre aspas, protegidos, entre aspas, porque depois a pessoa vai trabalhar e toma um ônibus, não toma? Sim ou não? Depois ela vai no supermercado, não vai? E depois ela vai no shopping, não vai? E às vezes vai até o aeroporto, não vai? E se vier para a igreja vai pegar Covid, não vai? Você percebe como o diabo é astuto ao ponto de fazer a pessoa de boba, de tonta? Se você começar a ver a situação, você vai perceber como, o porquê o diabo não gostaria que você se unisse, que você chegasse aqui num culto tremendo. Agora há pouco você sentiu poder, você sentiu alegria. Quem está em casa pode ver a alegria, mas não vai sentir a alegria que você sentiu, não vai sentir o poder que você sentiu. Mas não é por mal, é porque congregar é estar junto, é participar junto. E quando você congrega, você tem que estar junto. Não, eu congrego lá de casa. Aí o gato se mexe, né? Alguém bate lá a sua campainha, aí de repente você colocou alguma coisa no fogo, aí você deixa para a última hora para vir, esquece alguma coisa, as crianças brincam, e quando você vê, você não conseguiu absorver tudo que você poderia ter absorvido. Então estar no lugar certo faz muita diferença. Vá para a célula. Mas por quê? Porque eu vou ser tratado, você é orientado. Entre em oração na sua própria casa. Eu vou fazer uma pergunta, né? Eu não preciso de resposta, responde você para você mesmo. Desse tempo de pandemia, quantas horas por dia você orou em casa? Responde para você, não para mim. Olha, eu orava uma média de meia hora por dia em casa, e quando veio a pandemia, eu abri um leque. Aí eu passei a orar 2 horas por dia, porque eu estava em casa, fiquei em casa. Eu sou sincero, para todas as pessoas que eu perguntei, nenhuma respondeu que aumentou a sua constância na oração. Então peraí, eu preciso entrar em oração, se disponibilizar a ler mais a Bíblia, conhecer Deus, entender os moveres de Deus, as coisas de Deus. Tem que ter um orientador. Você tem um líder de célula cuidando de você? Você tem um líder de macro em cima lá para dar um suporte? Você tem aí um pastor para te apoiar? É muito importante isso. Se você não tem, você está com uma área fragilizada, está fragilizado. Por isso que às vezes o pessoal pensa errado. Não, estão querendo colocar chefe na minha vida, agora vai me colocar um líder de célula, um líder de macro, um pastor. Imagina, meu irmão, se você fosse em qualquer lugar e tivesse 2 pessoas para cuidar de você, quanto custaria isso? Aqui é de graça. Pessoas que vão olhar para você, vão te apoiar, vão te orientar. Quando você tem as suas dores, você liga e fala: fulano, não está legal, e ele vai orar por você, e ele vai colocar o seu nome no grupo de oração, vai levantar uma equipe para orar, para te abençoar. Eu preciso entender a importância de ter um líder. Ter um líder, muitas vezes as pessoas ficam assim: ele falou para não fazer. Amado, se ele não falou para você não fazer, imagine a responsabilidade dele. Sabe por quê? Quando ele diz para você pode fazer, perante Deus ele se torna responsável. Não é você mais o responsável, é ele perante Deus. Então cada vez que um líder dá uma orientação para você, ele está incorrendo em algo complicado. A quem muito for dado, muito será cobrado.
ele vai ser cobrado pela sua vida. Ele é que deveria falar: eu aqui não quero você embaixo de mim. Ele que deveria falar: não, você é muito enrolado, querido, faz o seguinte, se converte primeiro, volta depois, você só vai me dar dor de cabeça. Ao invés disso, ele fica lá perto de você, querendo te levantar, te apoiar, te orientar, e você fala: eita, agora vai ficar pegando no meu pé. Ao contrário, ele está à sua disposição. Ele está para te ajudar, te levantar, te fortalecer, te restaurar, orar com você, responder as suas questões, às vezes ir na sua casa, orar com a sua família, ungir a sua casa. A gente percebe que hoje as pessoas já não entendem mais o que ter um líder perto dele, um pastor perto dele, sabe? Ter uma pessoa que está lá orando por ele, abençoando a vida dele. Para mim, na minha época, receber um pastor em casa era uma honra, uma honra. A gente chegava em casa, preparava café, preparava tudo, às vezes coisas que ele nem queria. Não, obrigado, eu não quero comer nada. Não, mas está preparado, está aqui, tem o melhor. Mas por quê? Porque falava assim: um homem de Deus na minha casa. Se ele é um homem de Deus e veio até a minha casa, eu só lembro de Eliseu, quando aquela mulher falava que verdadeiramente eu vejo que ele é um homem de Deus. Vamos construir um quarto, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa. Apóstolo, e depois? E depois sabe o que aconteceu? A mulher que não tinha filhos teve um filho. E depois sabe o que aconteceu? Aí o filho morre e o profeta vai lá, deita em cima do filho, e o filho sobrevive, volta. Você imagina o que é isso, irmão? Quantas coisas aconteceram para aquela mulher que honrou, que ela respeitou a unção que estava sobre aquela pessoa. Nós precisamos entender que estar na intimidade, estar nessa, vai trazer você para os milagres. Eu preciso conhecer mais, eu preciso estar no caminho, encontrar Jesus. Se disponibilize mais a buscar a Jesus. Diga: a partir de hoje eu vou me disponibilizar a encontrar com Jesus mais vezes por dia. Hoje, aleluia. Hoje a pastora Thalita estava fazendo um comentário, e eu vi isso de perto lá em Israel. Tem um período lá que é o Ramadã, de uma outra religião, e eles pegam 30 dias para jejuar, todo mundo jejua, né? Aqueles 30 dias, eles param de manhã cedo, acho que é 5 da manhã, e voltam a comer às 5 da tarde, e durante o dia eles oram 5 vezes. Todo mundo, tirando criança, ou alguém que está enfermo, ou se a mulher está grávida, eles dão uma liberada. Mesmo assim, essa pessoa que falou com ela, falou o quê? Que ela estava grávida, então ela fez o seguinte: passou a gravidez, teve o bebê, mas depois que nasceu o bebê, tudo direitinho, ela ficou, entre aspas, no coração dela, devendo aquele jejum. Então no ano seguinte, ao invés de fazer um jejum, ela fez 2, em vez de um mês, 2 meses. Eu entrei no mercado, eu fui comprar pão, eu não estava muito legal, a comida lá estava no Egito, estranhei a comida, falei: já sei, eu vou no mercadinho que tem ali do lado e vou comprar pão. E eu entro no mercado grande, eu entro no mercado, vou até lá, ninguém. Aí eu fiquei procurando, aí quando eu olho, estava lá o pessoal lá, agachado lá, a cabeça um negócio, orando lá no chão e tal. E eu falei: ixi, estou orando, ninguém me atendeu. Eu entrei, saí, dei uma volta, esperei, aí chegou às 5 horas, eu voltei, 5 horas da tarde, acabou o Ramadã, eu voltei, eu entrei lá de novo, eles estavam compartilhando quer dizer, quando acaba eles comem todos juntos, tem uma travessa grande, e eles todos juntos com o pão, comem aquela comida juntos e tal. Ninguém olhou para mim, ninguém quis saber. Aí eu saí, tinha um rapazinho vendendo com uma barraquinha, um americano, estudante, e eu fui lá conversar com ele, e falei: olha, o pessoal não atende, tal, e ele começou a rir, falou: você não conhece nada daqui, né? Eu estou aqui há 2, 3 anos, tal. Nesse período, você não vai falar com eles. Agora, eles estão aqui, vamos dizer, em jejum, eles vão orar, fora do horário deles de oração, ele até te atende, fora isso não atende, e depois de 5 horas da tarde, é hora da comunhão em Deus deles. Não vão te atender também por mais 1 hora, depois vão te atender. Eu falei: mas eu entrei, dei a volta lá dentro, saí, ninguém nem olhou para mim. Não olha mesmo. Olha a coragem dele, a posição dele. E se eu roubasse alguma coisa? Naquela hora eles não fariam nada. Pode ser que depois me matassem, mas ali não fariam nada. E você começa a ver que o posicionamento deles
30 dias de jejum, todos os dias, das 5 da manhã às 5 da tarde, orando 5 vezes durante o dia. Eu vi isso porque nós estávamos dentro do ônibus passando, né? Fomos do Egito até Israel, e atravessa várias horas de ônibus pelo deserto, e de repente no meio do caminho eles pararam lá para o pessoal ir no banheiro, e eu vi que um dos guias, eram dois, um dos guias saiu com o tapetinho dele, e eu conversava com ele, eu falei: de onde você está indo, tal? Ele falou assim: eu vou orar, dá licença. Aí ele vai, ele sabe para o lado certo para orar, colocou o tapetinho no meio das pedras, no chão, pós-aço, pôs a testa lá, e ficou lá, o tempo que nós ficamos, o pessoal indo no banheiro e tudo mais, ele com a cabeça no chão. Acabou, ele chacoalhou o tapetinho, dobrou bonitinho, colocou embaixo do braço, voltou para o ônibus, não comeu nada, não fez mais nada, e voltou para o ônibus e continuou. Existe uma responsabilidade que tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração. Você tem que estar no lugar certo, você tem que estar preparado, se dispõe a buscar mais a Jesus, para viver os milagres de Jesus. Segundo, se interessar por Jesus. Diga: eu preciso me interessar mais. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Quando você olha para isso, você vê um homem cego. Ele não enxergava, mas ele ouvia, ele sabia que tinha alguma coisa está acontecendo. E aí contou para ele: Jesus, aquele que faz milagres, está vindo aí. Ele falou: peraí, agora, amados, a gente quantas vezes se disponibiliza a se interessar mais pelas coisas de Deus, mais por Jesus Cristo? A gente tem dúvida, mas não procura. Nós pegamos as Bíblias, às vezes queremos ler a Bíblia através da internet, não está errado, porém, as Bíblias de estudo, elas têm comentários, ela tem comentários exaustivos. Você vai no fim da Bíblia, ela tem comentário, ela tem mapa, ela tem algumas coisas que te ajudam a ter, até mesmo embaixo, alguns comentários, algumas coisas que te ajudam a conhecer mais o que está acontecendo e o que acontecia na época. Será que a gente está aberto a isso? Ou a gente só lê aquele trechinho, aquele versículo, né? Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque sua vara e cajado me consolam. Pimba, acabou. Mas espera aí, será que eu estou aprendendo um pouco mais, estou buscando um pouco mais, né? Você tem se interessado em conhecer mais de Jesus? Diz que as pessoas conheciam o cego Bartimeu, ninguém fala isso, mas isto, apesar deles não terem essa amizade, não impediu o Bartimeu de perguntar. Ele era um cego, e naquela época um cego não era muito bem cotado. Todo o pessoal que tinha algum tipo de problema, aleijado, ele não era bem cotado, eles deixavam a pessoa para lá. Agora ele não teve dúvida de perguntar quem era ele que estava trazendo esse movimento, quem era Jesus. Nós temos que perguntar, né? Nós temos que estar prontos. Nas igrejas nós temos muita gente dispondo a reclamar ao invés de adorar. A gente vem para a igreja, quando você vem para a igreja, qual é o teu objetivo? Já pensou nisso? Qual é o teu objetivo quando você está vindo para a igreja? Senhor, fala comigo, hoje eu quero ouvir a tua voz diferente, entra no profundo, Senhor, se tiver que me corrigir, me corrige, não faz mal, se o Senhor me der uma tremenda bronca, se for para melhorar eu aceito. As pessoas só querem a chave do carro, do apartamento, uma bênção, uma realização, um milagre, uma porta de emprego. Mas espera aí, se eu precisar me corrigir para receber muito mais da parte de Deus, será que eu vou? Você lembra daquele versículo que diz: buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas, para as demais coisas serem acrescentadas, o que eu tenho que buscar? A justiça de Deus. Eu preciso conhecer Ele, conhecer o que muda a minha vida. Se eu não tenho aquilo, eu não tenho outra parte. A gente só quer orar pelas demais coisas, e isso precisa ser mudado, né? Muita gente procurando defeito nas pessoas, também nas ministrações. Temos poucas pessoas desejando saber mais sobre a razão e o barulho que os milagres de Jesus têm feito. Você já reparou? Hoje o pessoal não se liga muito. Vem aqui 10 testemunhos, o pessoal conta testemunho, conta outro. Amanhã nem lembra mais, que testemunho foi mesmo que leram lá? Nem da pessoa mesma ele lembra, já esquece. É um milagre.
é algo que quebrou a estrutura e a gente esquece. Era para a gente gravar isso e levar e contar para o vizinho, contar para o amigo: olha, Jesus está presente, Ele continua fazendo milagres, Ele continua realizando. Basta você olhar para os apóstolos, nenhum deles conhecia Jesus, mas depois de se aproximarem dele, todos estavam dispostos a morrer pelo propósito de Jesus. Em 3 anos, os discípulos de Jesus, todos eles, mudaram totalmente seu enfoque, porque se aprofundaram. É tempo de você se interessar por Jesus, é tempo de seu coração arder pelo propósito de Jesus. Terceiro, ser determinado. Fala, ser determinado. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você se determinar a viver os milagres de Jesus, sempre haverão as pessoas que vão te achar exagerado. Sempre vai ter gente que vai dizer: ei rapaz, sei lá, hein, esse cara agora virou bitolado, totalmente quadrado, vai querer agora fazer. É normal, é normal. É por isso que nós temos que saber quem nós somos, para que não exista isso. O cego sabia que ele era cego? O que você acha? Sabia ou não? O cego sabia que ninguém curava ele? Sabia ou não? Ele estava cego até aquela hora, ninguém curou, ninguém deu mais para ele. Mas o cego percebeu algo muito importante: espera aí, esse Jesus pode ser a ferramenta da minha cura, Ele tem poder para me curar. Então quando eu falava para ele: cala a boca, ele falava: cala a boca coisa nenhuma, eu tenho uma determinação, eu vou chamar a presença de Jesus e eu vou receber o milagre de Jesus na minha vida. Você está pronto para receber o milagre de Jesus na sua vida? É isso que precisa entrar em nós, a certeza, a convicção, a determinação. Para quê? Para que eu alcance o que é meu por direito. É seu. Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. Ele tem uma determinação para abençoar você. Agora você precisa saber disso. O cego sabia disso, ele queria isso. Na verdade, é nessa hora que teremos que ter determinação para aumentar nossos clamores, tocando o coração de Jesus. Não se preocupe, vão tentar falar que você perdeu a noção. Eu falei, meu irmão chegou na época e começou a falar para mim que eu perdi a noção, que eu não sabia mais que eu era executivo, que eu estava abrindo mão das minhas coisas pessoais. Ele via eu com um carro de empresa, né, carro zero, aquela coisa toda. De repente aparece o irmão dele com uma Towner. A gente está acostumado a me ver, né, de Vectra Zero e outras coisas mais, celular da empresa e não sei o que. Aí aparece o cara com uma Towner. Ele falou: você está louco, você está perdendo tudo, Marcos. Eu não estava perdendo nada, porque o que eu queria, eu tinha encontrado. Eu queria Jesus, e eu encontrei Jesus. Eu era para ter morrido e eu não morri. Puxa vida, ele olhava para mim e não enxergava o milagre que Deus fez em mim, mas eu sabia o milagre que Deus fez em mim. Por isso que eu falei do cego. O cego sabia porque ele não enxergava e como era ruim não enxergar. Os outros podiam falar: é só um cego, mas ele era o cego. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas você sabe qual é o milagre que você precisa. Você sabe o valor que o milagre tem na sua vida. Talvez alguém diga: essa pessoa é enjoada, está sempre com mau humor, está sempre com dorzinha de cabeça, tal. Mas você sabe a dor de cabeça que você tem. É você que vai valorizar essa situação. Para que Jesus seja surpreendido com o nosso comportamento de fé, nós precisamos nos propor a ser determinados naquilo que nós acreditamos. A determinação nos moverá na direção dos milagres, porque nos levará mais perto do projeto de Deus com Jesus. Quando eu sou determinado, eu falo: eu não quero nem saber, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou me apresentar. Foi isso que o cego fez. Cala a boca, não vou calar coisa nenhuma. Mas espera aí, você está atrapalhando. Não estou atrapalhando ninguém, porque na verdade eu sou a pessoa que precisa do milagre. Se tem mais alguém, que grite mais alto do que eu. É assim? Se eu oro e você quer um milagre, você vai orar também. A salvação individual, o milagre também. Cada um escolhe o seu. Tem alguém que quer o milagre de Deus? É você. Você abre a sua boca, clama, determina e pronto. Para viver os milagres de Jesus. 4, está pronto para o milagre. Está pronto para o milagre. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe: que dizendo, que queres que eu faça? E ele disse: Senhor, que eu veja.
Mas por que Jesus tinha que perguntar para aquele homem cego: o que você quer que eu te faça? Você já pensou nisso? Vamos fazer uma cena aqui agora. Acabou de tocar a trombeta, desceu o anjo, ele está aqui no meio de nós, tem um anjo de frente com cada um de vocês, e ele para você e pergunta assim: ei, o que você quer que eu faça? Qual é a tua resposta? Nossa, muita resposta. Vocês responderam muito forte. Sabe o que vai acontecer? Vai ter gente que vai falar assim: ai, eu quero tanto que ele pague a minha conta de luz. Aí vai ter outro que vai falar assim: nossa, eu queria mesmo que minha casa está quase perdida, vai para leilão, que ele pagasse a minha casa. Aí vai ter outro que vai dizer assim: olha, eu vivo com uma dor de cabeça, tirar essa dor de cabeça. Lembra do buscai a Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas? Já existe uma razão, e eu não estou aproveitando a razão, eu não estou prestando atenção. Eu preciso aprender a estar mais íntimo de Jesus, buscando a Deus e a sua justiça, vivendo isso. Por quê? Porque as demais coisas já estão prontas para vir para a minha vida. Tudo isso que você chama de necessário, Ele tem já. Então o que eu deveria pedir é algo que não é pequeno, algo que não é passageiro, algo que não é momentâneo, mas algo que mudaria a minha vida inteira. Jesus, manda o anjo de novo, porque esse povo não chamou o anjo naquela hora. Agora você tem que mandar de novo, porque agora eles vão saber o que eles vão pedir. Não, apóstolo, não. Então vamos lá, agora nós estamos subindo junto, tá? Estamos subindo a escada, está aqui. Daqui do lado está Pedro e João. E aí, Pedrão, tudo bem? João, tudo bom? Tá. Aí chega lá em cima, tem um sujeito deitado no chão, ele está caído, e aí ele fala assim: ei, dá uma esmola. Tá, 2 discípulos na porta do templo. Ele olha para os discípulos e pede para ele o quê? Me dá uma migalha, porque esmola é migalha, é pouco. Me dá um resto, me dá alguma coisa qualquer. Aqueles 2 homens estavam indo para a hora da oração. Aquela hora era a hora do clamor. Se aquele homem entendesse, ele jamais pediria uma esmola para aqueles 2. Ele ia pedir para eles o quê? Me dá uma cura, me dá uma restauração, me coloca na presença de Deus, me libera. Eles falaram assim: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E ele levantou e andou? Sim ou não? Sim! Olha aí, o pedido certo, a resposta errada, mesmo assim na misericórdia de Deus o Senhor entra e restabelece. Agora Jesus vai até ele, por quê? Deixa eu ver o que ele quer, deixa eu ver o que ele vai falar, deixa ele se projetar, e ele sabe. Eu preciso ver, por quê? Porque quando eu voltar a ver, eu não vou mais depender dessa esmola, dessas migalhas. Eu vou poder trabalhar, eu vou poder andar, eu vou saber quem é Jesus, eu vou saber o bem que Ele está fazendo à humanidade, eu vou viver essa realização. Será que você está pensando pequeno, ou está conseguindo enxergar a dimensão enorme que é Jesus Cristo na sua vida? Que acabou-se brede a núbia cantará barrácia. Quando Jesus entra na sua vida, as coisas começam a mudar. A estrutura não é mais a mesma, a visão não é mais a mesma, o poder não é mais o mesmo, porque agora você não está mais sozinho. Você não vive mais, mas se Cristo vive em você, as deliberações de Jesus Cristo vão se manifestar na sua vida, né? Muitas pessoas querem milagre de Jesus, mas quando chega a hora dela declarar o que ela precisa, vem a dúvida. A dúvida é o contrário da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aí você começa a entender: peraí, quantas vezes eu tive dúvida? Quantas vezes eu fiz umas orações incompletas? Quantas vezes eu fiz a oração, né? Ao invés de eu pedir a realização, eu estava pedindo o quê? A esmola. Fala: nunca mais eu vou pedir esmola, agora eu vou pedir as coisas grandes, agora eu vou pedir aquilo que traz a mudança e a transformação. Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
acrescentadas. Eu vou entender que Ele já tem tudo que eu preciso. Por isso eu não vou querer as migalhas, eu vou querer a fonte da realização, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue. Ele foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, está lá à direita do Pai, está lá intercedendo por você e por mim. Ei, você já pensou quantas coisas você tem direito e não está usando? Já pensou? As pessoas às vezes não entendem que eles foram chamados para coisas maiores. O Bartimeu queria ser curado, queria andar, queria viver. Ele largou algo momentâneo, algo passageiro, para pegar algo que poderia mudar a vida dele. Por quê? Porque você vê que quando nós vamos no 42 e fala, Jesus lhe disse, vê, tua fé te salvou. Ele teve uma ação de fé, ele acreditou em Jesus. Você lembra o que diz na Bíblia? Se você tiver fé, sem duvidar, você vai dizer ao monte, lança-te daqui a colar, e ele se lançará. Eu preciso ter ação da fé, mas não posso ter dúvida. Se houver dúvida, eu não tenho ação da fé. Então veja bem o que pode acontecer. Quinto e último, ser motivo de glória de Deus. Você tem que ser motivo para glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar para você e enxergar Jesus, olhar para você e ver que o milagre que está em você foi feito por Jesus, que você tem coisas grandes na sua vida que vão acontecer, vão se estabelecer. Jesus lhe disse, vê, você enxerga, a tua fé te salvou, e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Depois que ele viu, ele queria muito ver, mas quando ele viu, a primeira coisa que ele faz, não é sair correndo para a casa dele, não foi para a família dele, não foi para os amigos, não foi comemorar no boteco, não, ele foi atrás de Jesus. Ele entendeu, peraí, agora ele segue glorificando a Deus, ele vai atrás deles dando glórias a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Meu irmão, todos os milagres que Deus possa fazer na sua vida, eles têm que ser usados, têm que ter base, para quê? Para transformar a vida de outras pessoas. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para o seu milagre e vão enxergar Jesus Cristo, vão enxergar promessa, vão enxergar realização, vão enxergar manifestação. O dom, a fé, que é um dom, ela não é algo que vem de você, ela se manifesta em você, mas ela vem de Deus. Lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, está aí à sua disposição, você precisa colocar em prática. Eu brinco muito, eu falo, a fé é igual uma escada, você não sobe do primeiro para o último degrau, você sobe degrau por degrau, mas cada degrau que você subir, você vai ficando mais alto e mais apto. Quando está no segundo, no terceiro, no quarto, você vai subindo e vai se sentindo melhor, porque você está crescendo, você está aprendendo, você está desenvolvendo, você está tendo agora uma posição diferenciada, e isso precisa estar no seu coração. É muito importante. Quando você recebe o milagre de Deus, sai testemunhando, você está provocando nas pessoas o comportamento de louvar a Deus, está honrando a Deus, vamos dizer assim. É um princípio, o princípio da honra. Eu não tenho nada, Deus tem tudo, mas tudo que Ele tem, Ele gosta de constituir em você. Ele gosta. Deus precisa de dinheiro, mas Ele é o dono do ouro e da prata. E aí Ele faz o quê? Pega essa posição e coloca em você. Ele chama você de filho. Será que a gente merece ser chamado de filho? Fala a verdade. Não, a gente não merece. Mas Ele te amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para pagar o preço das suas dívidas, para dar a você a capacidade e a condição de ser reconciliado e viver essa intimidade. É muito forte, irmão. Se começar a olhar, você fala assim, puxa vida, o amor dele, a condição dele, Ele quer que você viva os milagres de Jesus. E para isso, você tem que estar no lugar certo, se interessar por Jesus, ser determinado, estar pronto para milagres e ser motivo da glória para Deus.